Hoje, vamos analisar um caso do início do século XX, então relaxe enquanto vamos para a Austrália. George David Silver nasceu em Homebush, perto da cidade de Mackay, no estado de Queensland, na Austrália. Seus pais vieram para o Sri Lanka, então chamado Ceilão, durante a Corrida do Ouro dos anos 1870. A família era bastante religiosa e, desde jovem, George encontrava conforto no acolhimento da igreja local. Com o tempo, ele virou uma presença constante e querida, sendo chamado carinhosamente de mascote da igreja. Com o passar dos anos e George chegando à idade adulta, ele conseguiu trabalho como trabalhador rural na vasta extensão de Alligator Creek, um posto remoto a 32 quilômetros de Mackay. Seu patrão era Charlie Ching, de origem de Hong Kong, que também foi para a Austrália na época da Corrida do Ouro. Sua esposa, Agnes, era natural de Barnstable, Inglaterra. Quando se casaram, eles moraram em Mackay, onde administravam uma pequena loja que atendia à comunidade movimentada, antes de se mudarem para Rockhampton, onde ficaram por 14 anos. Em 1905, atraídos de volta para os arredores familiares de Mackay, o casal iniciou um novo empreendimento, dedicando-se ao cultivo de cana-de-açúcar. Em 1908, eles já estavam estabelecidos no tranquilo enclave de Alligator Creek, cercados pela beleza exuberante da paisagem australiana. Viviam em uma casa modesta com os 4 filhos mais novos. Os 2 mais velhos já tinham saído. A casa não era nada grandiosa. Era uma moradia bastante simples de zinco ondulado com chão de terra batida e, curiosamente, a cozinha era separada do restante da propriedade. Mas apesar do estilo de vida modesto, eles viviam em condições muito melhores do que George Silver. Apesar de ser um membro respeitável da comunidade, ele cresceu em um lar muito pobre. No entanto, isso não o impediu de alimentar esperanças de se casar com a filha mais velha do senhor e da senhora Ching, uma jovem de 17 anos chamada Maud. Ele nunca falou disso com o Sr. Ching. Em vez disso, ele confidenciou a um vizinho, expressando sua intenção de adquirir um terreno do pai dela e construir uma casa para que pudesse se casar com Maud, e assim eles poderiam começar uma família própria. No entanto, o vizinho questionou sua aptidão para o casamento, respondendo cruelmente: "Você não pode se casar. Você não tem dinheiro, não tem cobertores, nem calças decentes. Como alguém vai querer casar com você assim?" Sem surpresa, as esperanças do jovem foram novamente rejeitadas pelo Sr. e Sra. Ching. Maud também recusou suas investidas, encerrando suas esperanças de casamento, casa e família. Diante de sonhos destruídos e com o coração pesado, seu desespero aumentou. Na sexta-feira, 17 de novembro de 1911, o Sr. Charles Ching anunciou que viajaria até a serraria Plain Creek para buscar suprimentos e o pagamento de George Silver. Ele disse que ficaria fora quase todo o dia. Quando Charles Ching voltou, havia expectativa no ar. Ao se aproximar de casa, encontrou George Silver esperando fora. A porta estava bem trancada. O Sr. Ching perguntou ao seu ajudante se ele sabia onde estava sua esposa, e George Silver respondeu que achava que a Sra. Agnes Ching tinha ido com as crianças visitar um vizinho. O Sr. Ching achou isso estranho, e a explicação para a ausência de Agnes e das crianças, de alguma forma, não parecia verdadeira. Mas em vez de ir procurá-los, ele se recolheu aos modestos limites da cozinha para tomar um chá, e junto com seu ajudante, esperou a Sra. Ching voltar, mas ela não voltou. À medida que as horas se arrastavam pela noite e as sombras se aprofundavam, a inquietação de Charles aumentava. Não era do feitio de Agnes sair sem avisar para onde iria. Já estava escuro, então ele decidiu sair para procurá-la. Acompanhado por seu ajudante, ele bateu nas portas das propriedades vizinhas, pensando que talvez Agnes não tivesse percebido a hora e estivesse aproveitando uma conversa com algum vizinho. Em todas as casas que visitava, diziam que não tinham visto Agnes nem as crianças. Com o passar do tempo, ele ficou cada vez mais ansioso. Depois, os 2 homens voltaram para casa e o Sr. Charles Ching continuou sem saber para onde sua esposa foi. Ele mandou seu ajudante segurar a lanterna enquanto quebrava a janela e entrava na casa. Mas quando entrou, foi recebido por algo que dilacerou o âmago de sua alma. Sua esposa de 45 anos, Agnes, sua filha de 17 anos, Maud, seu filho de 5 anos, Huey, e sua filha Winnie, que ainda não tinha 2 anos, estavam sem vida. Seus corpos estavam colocados lado a lado, em uma espécie de abraço macabro, cobertos por um lençol, e sobre ele havia uma Bíblia. Dominado pelo desespero, Charles Ching se viu diante de uma tragédia que parecia impossível de compreender. Agora, ele estava tomado pela tristeza e pela incredulidade.
Charles notou que Agnes e Maud foram baleadas, e as duas crianças pequenas pareciam ter sido espancadas e jogadas contra a parede. Cada vida perdida pintava um retrato assombroso de brutalidade sem sentido, que deixaria uma mancha indelével na consciência coletiva de todos que testemunharam tamanha crueldade. Sr. Ching, em choque intenso, mandou seu empregado buscar ajuda na propriedade vizinha. As vias de comunicação eram poucas, e logo se percebeu que as linhas telefônicas estavam fora do ar, possivelmente cortadas pelo autor do crime. Em vez disso, o vizinho forneceu a George Silver um cavalo para que ele pudesse cavalgar até a delegacia e notificar as autoridades diante da urgência. O paradeiro das duas outras crianças Ching seguia desconhecido, mas suas mochilas estavam na mesa de casa. Quando o Sr. George Silver saiu, ele levou um embrulho consigo e não foi muito rápido para chegar a Mackay. Ao chegar à delegacia, soube que o policial de plantão já havia sido alertado porque alguém conseguiu avisá-los. George ainda conseguiu dizer que acreditava que o crime foi cometido por bandidos do mato. O inspetor Sweetman, acompanhado por outros policiais, foi imediatamente até a casa e inspecionou o local. As venezianas ensanguentadas testemunhavam a violência que devastou a casa da família Ching. No dia seguinte, foi realizado um exame post-mortem no falecido pelo Dr. William Hoare, o médico legista do governo. Ele confirmou que a Sra. Ching e sua filha Maud foram baleadas e as outras duas crianças morreram devido a espancamentos graves. A polícia conversou com os vizinhos, que disseram que por volta das 2 ou 3 horas ouviram tiros, mas isso não era incomum, então não deram muita atenção. Para encontrar as duas crianças desaparecidas, solicitaram a ajuda do rastreador australiano Charlie Digton. Em meio à vasta paisagem, seu olhar atento encontrou vestígios de pegadas que levaram o grupo de busca a se aproximar de desvendar o mistério por trás do desaparecimento deles. A cerca de 2,5 km da casa da fazenda, eles encontraram os corpos de Ed Ching, de 9 anos, e de sua irmã Dolly, de 7 anos. Ed havia sido baleado, enquanto sua irmã havia sido espancada. Havia pegadas saindo da área. As crianças da escola estadual Alligator Creek ficaram abaladas e incrédulas, perdendo a inocência diante da dura realidade do ocorrido com seus colegas, enquanto a notícia se espalhava pelo pátio. Isso trouxe um pesado sentimento de tristeza ao ambiente antes animado, enquanto todos tentavam compreender a tragédia. Com o avanço da investigação, o sargento-detetive Thomas Head veio de Townsville para comandar o caso. Logo, ele começou a nutrir suspeitas sobre o trabalhador rural George David Silver, cujos movimentos, segundo o sargento-detetive, pareciam estranhos. Ele percebeu que, ao interrogá-lo, suas respostas eram frequentemente contraditórias. Inicialmente, o relato do Sr. Silver sobre seu paradeiro no dia do assassinato parecia simples. Ele disse que quando o Sr. Ching saiu, ele atirava em um falcão com a arma dele e acrescentou que passou a tarde descansando sob a sombra de uma árvore perto da linha do trem. Porém, conforme os investigadores avançaram, surgiram grandes inconsistências em suas declarações, levantando dúvidas sobre sua credibilidade. A árvore citada por ele como refúgio permaneceu indefinida e, ao ser solicitado pelos policiais para indicá-la, ele não conseguiu. Ele também contou à polícia que suspeitava de um trabalhador migrante como autor do crime. Quando o trabalhador migrante foi interrogado, várias testemunhas confirmaram onde ele estava. Durante o dia, a polícia enfrentou um labirinto de mentiras e meias-verdades. Um raio de clareza surgiu através do depoimento de Grace Carey, uma jovem estudante que contou aos policiais que tinha visto o Sr. Silver no dia 17 de novembro. Ela lembrou que ele usava calças caqui, camisa azul e conversava com as crianças Ching perto da casa delas. Isso era estranho, pois os policiais haviam registrado que, quando o Sr. Silver chegou à delegacia naquele dia, ele estava usando calças escuras. Apesar de parecer algo pequeno, isso aumentou a suspeita sobre ele. As pessoas passaram a achar que ele sabia mais sobre o caso da família Ching do que mostrava. Um avanço ocorreu quando George Silver confessou ao sargento-detetive que havia queimado algumas roupas manchadas com sangue de animal. Ao ser questionado, ele disse temer ser implicado injustamente. Depois, levou a polícia ao local onde descartou as roupas. Entre os restos carbonizados havia um revólver que o Sr. Silver disse ter comprado em Brisbane, mas o Sr. Ching reconheceu a arma como de sua falecida esposa. As pegadas achadas perto de onde 2 filhos de Ching foram encontrados foram comparadas às botas de George Silver e coincidiam perfeitamente.
5 dias se passaram e o detetive-sargento Thomas Head acreditava ter provas suficientes para interrogar novamente o Sr. George Silver. Quando souberam do novo interrogatório pela polícia, aumentaram a suspeita e indignação na região. Houve clamores por justiça para a família Ching, temendo uma possível reação da comunidade. Ele acabou cedendo à pressão e confessou o crime. Em sua confissão, ele envolveu 2 vizinhos chamados Dudley Kahn e Charles Butler, como também responsáveis pelos assassinatos. Após investigação detalhada, as autoridades não acharam provas que apoiassem sua alegação de cúmplices. Em março de 1912, George David Silver foi levado a julgamento para responder à grave acusação de assassinato. O caso atraiu considerável interesse público, chamando a atenção de toda a Austrália. Enquanto a comunidade local prendia a respiração, ansiando para que a justiça fosse feita pelas vidas perdidas e pela inocência roubada, o tribunal estava lotado de repórteres, curiosos e cidadãos preocupados. O crime ainda pesava no coração dos moradores da cidade. O Sr. George David Silver foi acusado de apenas um dos assassinatos, já que isso por si só acarretava a sentença de morte. A promotoria traçou um quadro assustador, alegando que o réu agiu por um desejo distorcido de vingança, após ter seu pedido de casamento recusado pela senhorita Maud Ching. Durante o processo judicial, várias testemunhas de Alligator Creek, incluindo vizinhos e moradores locais, prestaram depoimento. Entre eles estava Peter Anthony, um vizinho que relatou um incidente envolvendo o réu. Segundo o Sr. Anthony, ele contou ao Sr. Silver que ouviu que o Sr. Ching às vezes causa problemas por não pagar os salários de quem trabalhou para ele. Ele disse ao tribunal que o Sr. Silver respondeu: "Se me causarem problemas, causarei problemas a eles." O Sr. Anthony, então, disse que perguntou ao Sr. Silver como exatamente ele causaria problemas com eles, ao que o Sr. Silver respondeu: "Provavelmente vou matar alguns deles." Apesar da percepção pública predominante de sua culpa e da infinidade de alegações e acusações feitas contra ele, George Silver continuou a afirmar que era inocente, mas optou por não testemunhar em sua própria defesa. O tribunal virou um campo de batalha verbal, com advogados de defesa contestando fortemente o caso da promotoria, questionando as provas e alegando coerção e supressão pelas autoridades. Eles disseram que seu cliente confessou o crime após ser espancado por policiais sob custódia, justamente por quem deveria defender a lei. A promotoria rebateu isso, informando ao tribunal que o réu não estava preso no momento e deu sua declaração de forma voluntária. Roupas carbonizadas como evidência eram intrigantes, especialmente considerando o fato de que George Silver havia roubado um relógio de seu empregador, que foi posteriormente encontrado entre os restos das roupas queimadas. Apesar disso, a defesa manteve firmemente a inocência de seu cliente e continuou a refutar as evidências contra ele, quando tanto a acusação quanto a defesa apresentaram seus argumentos finais. O juiz Lucin passou algum tempo resumindo o caso antes de enviar o júri para deliberar. Porém, durante o resumo, o réu mudou visivelmente e George Silver passou a demonstrar ansiedade e preocupação. O júri deliberou por apenas 20 minutos antes de retornar e declarar o Sr. George David Silver culpado. Virando-se para o réu, o juiz Lucan ofereceu ao Sr. Silver a oportunidade de se pronunciar perante o tribunal. Com um olhar ponderado, ele direcionou sua atenção ao júri e, apesar do peso do momento, de maneira serena e com voz clara, proclamou sua inocência. Cada palavra ressoava com a profundidade de sua convicção, ecoando pela sala do tribunal com uma determinação que não deixava espaço para dúvidas. Apesar de alegar inocência, o juiz Lucin o condenou à morte. Sem perceber a gravidade do momento, George Silver ficou impassível e não demonstrou emoção ao ouvir a sentença. O veredicto foi, é claro, apelado, mas o executivo decidiu que a lei deveria seguir seu curso. Enquanto aguardava a execução na prisão de Bogaro, George Silver recebeu apoio de seu conselheiro espiritual. Quando o dia fatídico chegou, em 10 de junho de 1912, ele passou suas últimas horas em oração, antes de ser escoltado até a forca. Aqui, ele agradeceu aos agentes penitenciários pela gentileza e reafirmou sua inocência, dizendo que no julgamento não houve justiça e que estava indo para Deus. Com a consciência tranquila, ele recitou o Salmo 23 e, enquanto fazia isso, o alçapão foi aberto e George David Silver foi enforcado. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem qualquer comentário ou sugestão que tiverem e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.